Fala, Tanaka, e cumprindo a promessa do último vídeo, vim trazer para vocês uma carteira focada em renda mensal para R$25 mil, R$50 mil e R$100 mil. E será que dá para a gente viver de renda com R$100 mil, Japão? Tanaka, e como diria o velho Barça, patrimônio é métrica de vaidade. O que importa mesmo é a quirela que cai na nossa conta para a gente pagar nossas contas todo santo mês. E para isso eu trouxe para vocês uma carteira focada em renda mensal utilizando alguns ativos que eu vou mostrar para vocês mais para frente. E para quem caiu aqui de paraquedas, meu nome é Denis Miyabar e aqui no Investir e Coçar eu ajudo o Tanakão, aí, o investidor brasileiro, a tomar conta melhor do seu dinheiro, né? Fazer renda extra, fazer de fato ali uma carteira mais perene ou também colocar umas foguetinhas, umas pitadinhas na sua carteira de investimentos. E também, para quem não sabe, o japonês também tem uma história de investimentos. Tem aqui investimentos, a equipe do Japão cuida de clientes acima de R$40 mil, o japonês cuida de clientes acima de R$10 milhões. Inclusive, são um perigo para quem investe nesse tipo de ativo, quem tem muita grana, porque sai rasgando o gráfico. No mês, Tanaka, tem várias carteiras saindo de ações, fundos imobiliários, de BDRs, de small caps, de ações focadas em dividendos. Nesse caso aqui, o BTG faz uma carteira que é muito legal, que é uma carteira voltada para rendimento. Vou deixar essa planilha lá para vocês no site do Investir e Coçar, vai ter aqui o link para vocês baixarem e lerem. Começa bem objetiva e topzera para vocês verem. Então, qual que é o objetivo principal dela? O objetivo é gerar uma renda mensal para vocês, né? Então, a gente vai ter aqui classes de ativos diferentes, então vai ter fundos imobiliários, fundos de infra e agro também. Tem aqui, falando de investidor qualificado, que é quem tem acima de R$1 milhão no mercado, porque tem um fundo específico que é para esse tipo de investidor, mas dá para a gente fazer uma troquinha safada aqui nesse bagulho, então não necessariamente é só para quem tem mais de R$1 milhão de reais, né? Então aqui o ativo de perfil é o high grade, o mais topzera, porém tem alguns high yield que vocês vão ver aqui também, que são os ativos mais foguentinhos, aí tem que tomar um certo cuidado. Então vão ter 11 fundos nessa carteira. E o dividend yield analisado dessa carteira está 12,7, líquido de R ainda, porque os fundos imobiliários podem ser tributados. Vou deixar aqui um vídeo para vocês também sobre essa possível tributação dos fundos imobiliários, tá bom? Então tem uma liquidez média não tão grande, que a gente tem aqui na indústria de fundo imobiliário no Brasil ainda tá foguentinho, obviamente, tem 70 e poucos por cento desse mercado de fundo imobiliário são de pessoas físicas, nós, meros mortais, então a liquidez não é tão grande assim, por isso que eu falei para vocês que os meus investidores que têm acima de R$10 milhões acabam sofrendo muito na hora de montar e desfazer também posições de fundos imobiliários, porque sai rasgando o gráfico para cima quando eles estão comprando e rasgando o book para baixo quando eles, o que, Brasil? Estão vendendo. Então tem que tomar muito cuidado, normalmente essas vendas são feitas através de robôzinhos, se vendem pouquinho em pouquinho para não prejudicar não só eles, né, que estão vendendo, mas também toda essa indústria de fundo imobiliário. Então aqui a gente vai ter a exposição à carteira, então ela vai ter 60% em fundo imobiliário, vai ter 20% em infra e 20% também em fiagro. E aqui também vão ter as categorias de risco, então high grade é a maior parte, depois tem middle grade, que é basicamente ali um risco intermediário, e 15% só nos foguentinhos. E infelizmente uma carteira que traz bons rendimentos, normalmente tem que ter as pimentinhas, como o velho Barça faz, que ele chama de carteira de oportunidade. Perene? Não, dessa vez não é perene não. Tem Cielo, tem IB, por exemplo, que são o tipo de ação que ele coloca como oportunidade para dar aquela alavancada e bombada no patrimônio. Então também tem algumas vantagens, tem algumas vantagens aqui, que é a isenção de imposto de renda por enquanto, isenção de imposto de renda também no ganho de capital dos FIINFRAs, né? Então tem liquidez no mercado secundário, D+2, você consegue comprar ali abrindo seu home broker como se fosse uma ação, um fundo imobiliário. Tem também a diversificação dentro da classe de ativos. Depois a gente tem a alocação em portfólios pulverizados, então dentro de cada fundo deles tem 250 ativos, que mitiga muito o seu risco. Tem a gestão ativa dos gestores, né? Então tem várias gestoras aqui dentro também, e aí você consegue contar com essa gestão profissional pagando muito pouco e atingindo, principalmente, o que eu acho mais lindo disso tudo, é atingindo coisas que nós, meros mortais, nunca atingiríamos, como imóveis na Faria Lima, como fazendona lá no Mato Grosso. Então tem muita coisa aqui dentro que é bastante topzera. Então o acesso de ativos normalmente são isso aqui que ele falou, que o sétimo, que é isso que o japonês achou aqui, e de fato quando você vai comprar um ativo na Faria Lima? Eu quase nunca vou ter, meu Deus do céu, até.
Apesar da EQI tá lá, né? Nós estamos lá, mas do japonês é uma parte bem pequenininha, né? Como eu sou sócio da corretora, é uma parte bem pequenininha que é nossa, mas nós, meros mortais, assim, naturalmente, dificilmente a gente vai ter acesso a um imóvel na Faria Lima. E aí aqui tem sempre um comentário da carteira, né, trazendo o cenário que vai acontecer. Então fala aconteceu um pouquinho no mês passado, nesse mês, as expectativas de PCA, por exemplo, como nesse caso. Tem também expectativas focos também, que é toda segunda-feira acontece. Quem está no meu grupo Telegram já se inscreveu, o japonês fez um passo a passo por lá. E aqui algumas movimentações que eles colocam na carteira. Então se tem ou não tem modificação também. Nesse caso, eles tiraram o KNCR11, que foi a do mês passado, e adicionaram o PVBI11, 5% saiu e 5% entrou. E eles estão acreditando muito no PVBI11 porque eles devem apresentar dividendos maiores do que seus pares de laje corporativo. O PVBI11 tem vários imóveis lá na Faria Lima, 4 imóveis mais especificamente, e ele acabou o que, Brasil? Olha aqui, ó, recebimento da terceira parcela da venda do edifício Torre B, JK São Paulo. Então eles ganham também capital no fundo imobiliário quando constroem, quando participam de uma construção e depois vendem. É como se fosse uma venda de casa. E aí você consegue participar desse Tacaracatico também. Então eles estão acreditando que isso vai acontecer. E o KNCR11 já tinha apresentado uma alta de 5,8%, quase 6%. E aí ganhou um capital diferente. Eles fazem esse giro safado para você conseguir ganhar mais dinheiro de dividendos, no caso, né? Que é o foco dessa carteira aqui. Não é tão ganho de capital, muito embora essa carteira especificamente tenha performado bastante bem nesse ano, mas foco é renda mensal, é o pinga-pinga, é o dinheiro para você pagar os boletos. Então vamos para a carteira agora, ó. Então a gente tem aqui, ó, boa parte dela composta por fundo imobiliário. Depois eu vou mostrar para vocês se algum deles estão baratos ainda. Então a gente tem o MCCI 11, 10% aqui nessa proporção, tá vendo? O que mais tem do que né, que é bastante topzera, uma das maiores casas. Depois a gente tem o KNSC 11, RBRY 11, esse aqui é o mais foguentinho, tá vendo? Ó? Que é o High Yield. Então esse aqui é um dos mais foguentinhos, esse aqui é médio, né? Tem perenidade. Esse aqui, ó, depois a gente tem o KNCR 11, que eu falei para vocês, o RBRF 11 e o PVBI 11, que é esse cara que entrou novo com 5% também. Então a gente tem aqui também os indexadores da carteira. Então esse cara aqui é quase boa parte, a maior parte em IPCA+, e tem CDI também. Esse aqui também está quase ali 70%, IPCA e CDI. Então a gente tem um que é 100% CDI, que é esse cara aqui, que é um negócio que a gente tem inferior, que a gente sabe que a taxa Selic vai cair e consequentemente o CDI. Mas isso vai ser uma queda bastante lenta. No final desse ano estão prevendo que chega a 12%. Até o final do ano. E aqui que eu falei para vocês, ó, aqui a gente tem os dois fundos de infra que estão indo muito bem, meu Deus do céu, da terra, topzera. E aqui eles falam que é inclusive a estratégia de giro, né? Então se der uma coisa que vende ele, corre para o outro lado. Ele é 100% de PCA também. E o negócio legal, que eu não tinha falado dos outros, aqui, ó, a gente tem mais ou menos as taxas, né, que são carregadas. Então essa está aí, IPCA mais 7,8, para vocês terem uma ideia, hoje um tesouro direto NTNB, né, que é aquela da inflação, ele está rodando aí IPCA mais 5,5, então é bastante topzera assim. E aqui também tem todos os dividendos. Aqui o PVBI está pagando um dividendo um pouquinho menor, eles acreditam que vai subir por conta da venda da torre. E aí tem o CADIF também, que é da Kinea, que é High Grade, Tacaracati, 100% PCA, PCA mais 7,3, são todos aqui tão lindos. Olha esse aqui, PCA mais 10. Então a gente também tem aqui os Fiagros, são 3 no caso. É aqui que eu falei para vocês, está falando que o público-alvo dessa carteira é o investidor qualificado, que é quem tem acima de R$1 milhão no mercado financeiro. Cadê esse fundo aqui, ó? BTAG 11, mas você não precisa colocar ele aqui, de repente a gente pode escolher outro fundo agro para colocar num lugar que seja para investidor geral. 100% CDI, 100% CDI. Então a gente tem aqui, ó, o fundo focado em CDI, e aqui a maior parte também é em CDI, 71%. E 29% em IPCA, e a parte dos fundos imobiliários e a parte do FII Infra também fica com a parte de IPCA, que apesar de estar dando deflação, a gente já consegue enxergar uma marcação mercado gostosa. E aí, meu Deus do céu, até vamos ganhar muito dinheiro que vocês têm ainda. E aí, Brasil, a gente tem aqui toda essa carteira bonitinha, e aí essa carteira está gerando uma renda mensal, que é a próxima tela que eu vou mostrar para vocês, topzera. Então a gente tem aqui, ó, um dividendo teórico que simula a carteira de R$25 mil, depois de mostrar para vocês quanto ela rendeu. E aqui a gente tem aqui, ó, o CDI quanto rendeu,
E essa coluna aqui, ó, dividendo ao mês, quantos fundos pagaram de dividendos. Então foi sempre acima ou aqui em dezembro de 2022, igual ao que o CDI pagou. Então é bastante, em março também, ó. O resto foi tudo ganhou. Então, como eu falei para vocês, é uma carteira que não é tão volátil assim, mas que tende a pagar mais que o CDI ao longo do tempo. Porque isso aqui vai acabar, isso aqui de 1% por mês vai acabar em breve. E aqui tá o que eu queria mostrar pro Tanaka aí, que acha, que fala, mano, quanto será que rende uma carteira em fundo, né? Fundo imobiliário, em fundo rica? A gente tem uma carteira aqui muito legal. Então, ó, no último mês, essa carteira aqui, quem aplicou 100 pau, rendeu 1.660. Quem aplicou 50 mil reais teve 580 de rendimento. E quem aplicou 25 mil reais, 290. E aí, à medida que os aportes vão aumentando, obviamente, é que a gente consegue ganhar mais dividendos consequentemente também. Aqui tem os ganhos de todos os meses, isso aqui é a média. Então, a média, né, a gente teve de ano, né, durante um ano, de julho de 22 até julho de 23, a gente teve R$ 1.248 reais de média. É salário mínimo na conta bonitinha com 100 mil reais. E a parte linda, como eu falei disso tudo aqui, é porque com 100 mil reais é muito improvável que você comprasse um imóvel e receberia esse tacaracatica e o imóvel bastante topzera. Então, ó, não é julgamento de que imóvel é legal, não é? Fiz até um vídeo falando sobre isso também, imóvel vale a pena ou não vale. Esse cara aqui é para você que quer já renda mensal. E com 100 mil reais aplicado, tá lindo, maravilhoso, receber 1.248. E como eu falei para vocês, quem já está investindo nessa carteira há bastante tempo, já está tendo um ganho de capital, porque os fundos imobiliários estão indo muito bem nesse ano. E aí quem tem 50 pau só, está recebendo 600 de aluguel. Quando na vida você vai receber 600 reais de aluguel, colocando 50 pau ali numa casa, mesmo que você não deve nem comprar, né? E segundo, que uma casa de 150, às vezes até 300 mil reais, tá dando 900 reais de aluguel. O bagulho é muito doido, essa discrepância toda. Então é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. A gente tem também aqui os comentários dos fundos. Depois você clica aqui, ele vai pro relatório, que é muito topzera. E aí, se dá para saber ou não qual fundo tá barato, o Japão dá para saber sim, ó. A gente tem aqui, ó, a planilha de fundos imobiliários da EQI. Então vai estar aqui embaixo para vocês. Já fiz a lição de caso, já tinha separado aqui bonitinho. E a gente vai aqui, ó, cadê o preço, valor, patrimônio, aqui, ó. Então a gente tem aqui, ó, vai estar aqui embaixo para vocês baixarem também, mas só para vocês terem uma ideia disso aqui, ó, tá vendo, ó. Então esse cara tá baixo do patrimonial, esse também, então você ainda tem chances de ter ganho de capital. Isso chegar ao valor justo de mercado, né, podendo ultrapassar, obviamente podendo cair também, né, só, meu Deus, só sobe. Não, o fundo imobiliário cai também no Brasil. Mas é uma estratégia bastante legal para você que quer receber renda mensal. E aqui a gente consegue, nessa planilha também, vou selecionar tudo só para vocês verem e mostrar uma parte bastante legal desse movimento. Screener, que você consegue colocar aqui, ó, você clica nesses botões, não vai funcionar porque está no online, então não vai funcionar, mas você baixa, você consegue ter aqui também Graham e um mix legal também. E aí você pode escolher aqui também, ó, todas essas categorias, para você colocar, obviamente, e escolher uma carteira de dividendos para vocês ou de fundo imobiliário. É bastante interessante essa planilhazinha. Pedi para mostrar para vocês que dá sim para viver de renda através de fundos mais diversificados do que só uma carteira de fundo imobiliário. E aí você pode fazer, né, a sua montagem de ações. Pode ser igual ao Primo Rico, coloca 25 em imóvel, fundo imobiliário, 25 em ações, 25 lá fora e 25 em reserva. Pode ser uma carteira 100% de fundo imobiliário, como muita gente faz, porque o brasileiro gosta do legalzinho safado, é verdade, aquela renda gostosinha. Pode ser também uma só de ações. Mano, aí é você que manda, não tem um certo ou errado. O importante é o dinheiro estar pingando na sua conta todo santo mês. Eu vou deixar aqui do lado para vocês uma planilha de checklist de FIIs, para você aprender, não depender dessa carteira aqui, você aprender a escolher o fundo imobiliário sozinho, tá bom? Beijinho frio de falar de vocês, Medeiros Minha Barra, investindo com a Sara,